homens do fraco não deixam nada por cobrar. Sejam então bem-vindos aos Homens do Fraco, na semana em que recebemos outra convidada de peso, a Sofia Afonso Ferreira. Não estou a falar desse peso que parece ofender as senhoras, mas que alegra imenso e parece ser um elogio para os homens. Estou a falar, sim, na monstruosa capacidade de trabalho e da enorme categoria intelectual. E logo numa semana que vamos falar de ilusionistas homens, a quem lhes falta toda a adjetivação anterior. Refiro-me, como lhe chama o João Miguel Tavares, aos Costini e Medini, que em Portugal vão escondendo as misérias que já se sentem até na Suécia, onde estivemos a semana passada e lá voltámos esta semana outra vez. Vamos ainda falar da polémica em volta da crónica de um jornalista sénior e encarquilhado, o Alexandre Paes, que decidiu escrever sobre braços flácidos. Internacionalmente, daremos um salto a Israel e tentar medir a tensão arterial de toda aquela região do Médio Oriente. E lá mais para o fim vamos abrir uma exceção e teremos um tema não internacional, mas é quase internacional, porque vamos falar da TAP. A nossa convidada, Sofia Afonso Ferreira, é consultora de comunicação, mas tem um historial na vida política, fundou e liderou o Movimento Cívico Democracia 21, depois de ter abandonado o PSD em 2017. Já em 2019 candidatou-se às eleições legislativas como independente pelo Partido Popular Monárquico. Antes tinha integrado a coligação Basta para as eleições europeias. Foi eleita vice-presidente do Partido Nós Cidadãos em novembro de 2020. Eu acho que estou a dizer tudo bem, não estou? Estou a ouvir a minha convidada muito séria. E foi candidata ainda por este partido, os Nós Cidadãos, à Câmara Municipal de Lisboa, cidade onde nasceu, onde vive, quando não está a viver em Estocolmo, onde passou o último ano para fazer um programa internacional em estudos judaicos. Escreve regularmente na imprensa sobre política e economia e escreveu o livro CEA, a Seita Secreta, e já trabalha até noutro sobre assédio e bullying laboral. E se lhe perguntarem se é bem comportada e boa menina, lembra que apesar de ter estudado durante anos piano e francês, parece-lhe que já se esqueceu de tudo. Mas é sobre o seu primeiro livro e antes de abrirmos as portas dos temas e depois de te agradecer profundamente teres aceitado o desafio, obrigado Sofia, queria-te perguntar se já recebeste alguma visita assim estranha depois do livro que entretanto foi publicado, faz agora um ano. Eu sei que tínhamos um episódio só sobre este livro, porque é uma investigação que tu realizaste sobre a história de uma seita a partir dos anos 80, que nasceu em Portugal e Espanha, não é isso? E que se espalhou-se por 5 continentes. Tu falaste que inventou o fim do mundo, ou quis inventar o fim do mundo e quer controlar o negócio das fake news. Conta-nos só assim um bocadinho o que é que foi isto. Bem, antes de tudo, agradecer o convite de estar aqui convosco, foi um prazer aceitar o convite. Em relação ao livro, bom, a história é um pouco extraordinária e levou-me 10 anos, não a investigação para o livro, mas 10 anos quase a decisão de o escrever, porque foi um trabalho um pouco complicado. CEA significa, é a sigla de Centro de Estudos Antropológicos, mas durante muitos anos tiveram o nome de Centro de Estudos Gnósticos. E o que é interessante é que eles começaram, se não estou em erro, em 84, abriram a primeira delegação em Barcelona, e passado um ano ou dois, 85, 86, estabeleceram-se em Lisboa. E na altura eram uma pequena seita de cariz gnóstico. É um pouco difícil de explicar, a maior parte das pessoas não sabe o que é que isto significa, mas isto em si não tem mal nenhum, pronto. Gnósticos eram os primeiros, digamos, os primeiros cristãos primitivos, digamos, e muito ligado a um certo conhecimento espiritual. Bom, enfim, também não sou a melhor pessoa para explicar nesse lado. O que eu investiguei foi a seita em si. Pronto, e eles expandiram-se a partir de Espanha e Portugal, uma coisa louca, durante 40 anos. Estão praticamente em quase todos os países, têm uma família à frente da seita. Pelo meio disto tudo, realmente inventaram o final do mundo em 2012. Não sei se vocês estão recordados que em 2012 havia aquela história do calendário maia e que muitas pessoas no mundo acreditaram que o mundo ia acabar, enfim. E foram eles?
Não foram eles, porque o calendário maia é uma coisa muito mais abrangente. Mas é claro que muitas pessoas levaram isto, bem, algumas levaram a sério, claro, mas muitas levaram também um pouco para a paródia, não é? Na América do Sul havia festas e pessoas que apanharam aviões para as férias da vida delas porque era o final do mundo. Mas depois é isto um bocado de paródia. Nas seitas destrutivas levaram isto a sério e pronto, realmente convenceram milhares de pessoas que o mundo ia acabar e estava escrito, pronto. Esta foi mais uma das seitas, foram muitas a aproveitarem-se disto. E em 2012 chegaram ao ponto de ter casas por todo lado. Em Portugal houve várias casas onde as pessoas estiveram dentro das casas, estilo bunkers, durante meses a fio. E o que é que consistiu o meu trabalho? Foi pesquisar esta história toda, porque depois isto são organizações que passam muito por baixo do radar, é muito complicado perceber o que é que eles andam a fazer, e só se chega lá através de testemunhos de ex-membros. E estas seitas funcionam por layers de conhecimento. Portanto, se eu falar com uma pessoa que esteve lá um ano só, não vai dizer grande coisa. Eu precisava de encontrar pessoas que tinham lá estado 10, 20 anos. E encontrei-as. E depois lá consegui fazer o trabalho, reunindo os testemunhos e percebendo a história toda. O livro foi lançado faz exatamente agora um ano, faz dia 14 de abril, um ano. E tive um bom feedback. Várias pessoas contactaram-me, ainda agora há 2 semanas ou 3, uma pessoa dos Estados Unidos contactou-me a agradecer muito. O que acontece é que isto destrói a vida das pessoas completamente. Ainda estão lá, penso que uns milhares dentro desta seita. E atenção que esta seita não é das maiores. Atenção, se vamos falar de seitas, temos em Portugal a maior é a Testemunhas de Jeová. Ponto. E temos várias. Eu vi agora uma notícia há dias que só, desde que o ano começou, 20 e tal novas igrejas já abriram em Portugal. Igrejas. Pronto. Isto é de loucos. É um negócio incrível. Isto é esta coisa das seitas parece irreal, quer dizer, isto, sabes que eu vou-te confessar aqui uma coisa e peço já desculpa pela minha ignorância, mas quando eu percebi que tinhas escrito o livro e quando eu comecei a ler sobre o livro, parecia que aquilo parecia um romance. Escreveste e eu disse, a Sofia escreveu um romance. Mas muitas pessoas pensaram que era mentira. Que é mentira, que é ficção, no sentido de ficção. Que é ficção, claro. Sim, aquilo é um romance. Eu tinha inventado. Pois é, aquilo é uma investigação mesmo, a sério, uma coisa... Não, é uma investigação e eu consegui descobrir... bom, enfim, há um casal, há uma família, mas um casal que está à frente da seita. Eu consegui descobrir onde é que eles moravam, inclusive, que é na Suíça. Tenho fotos da casa, morada, tudo. Enfim, é uma história mesmo muito, muito complicada. E em Portugal, porque foi a partir de Espanha e de Portugal que a seita difundiu-se, nós temos, neste momento, em 40 anos, milhares de vítimas. Milhares? Muito provavelmente, sim. Eles, alguns nos anos 90, expandiram-se bastante, tinham centros de estudo, eles chamam centros de estudos, não chamam igrejas, em vários pontos do país, e os professores que estavam à frente desses centros de estudo deram formação a centenas de alunos. Fantástico. Não consigo apurar um número exato, não é? Porque, enfim, é difícil, não há registros, mas nós conseguimos perceber ao longo dos anos e fazer um cálculo de quantas pessoas estavam envolvidas. Eles todos os anos faziam vários eventos, faziam e devem fazer, vários eventos internacionais. Por exemplo, encontrarem-se todos na Índia ou no Egito ou coisas assim, ou do Japão. Eventos que as pessoas pagam balúrdios para ir e estão o ano todo a papar para lá chegarem àquele ponto alto do ano. E os alunos portugueses, e eu vi várias fotos ao longo dos anos e comecei mais ou menos a contar as pessoas, não iam todos, nem toda a gente tinha a possibilidade económica para ir, mas percebe-se mais ou menos o número de pessoas que eles conseguiram envolver só no nosso país. Foram 40 anos é muita coisa, não é? Entretanto, eles mudaram, isto agora tem piada, agora puxando aqui mais para os nossos assuntos de política,
há uns anos para cá, há uns anos, pois é, há 10 anos para cá, eles aproveitaram, enfim, a força laboral que tinham dentro da seita, que é brutal, porque as pessoas dedicam-se à causa 100%, como é que eu ia dizer isto? Criaram uma espécie de fábrica de fake news para espalhar vídeos e teorias da conspiração na internet. E fazem negócio com isto. Muito dinheiro. As fake news, o terrorismo, as seitas federativas são negócios incríveis. Não há qualquer dúvida. São muitos milhões aqui envolvidos. E as pessoas trabalham que nem escravas a fazer vídeos e a postar coisas na internet e têm, digamos, clientes, não é? Que chegam lá, no fundo, compram uma campanha e eles produzem. Portanto, foi este o ponto a que a seita chegou, o negócio, digamos. Mas isto é tudo verdade, não é ficção, é mesmo tudo verdade. Em Portugal nunca havia um artigo na imprensa, mas em Espanha alguns jornalistas pegaram nisto, principalmente na zona de Barcelona, porque isto das seitas, não sei bem porquê, não sei explicar porquê, mas Barcelona tornou-se um caso sério, é a sede de muitas seitas. E começou a haver muitos problemas e isto começou a chegar aos jornais e temos jornalistas de investigação que têm vindo a pôr cá fora muitas coisas que estão a acontecer, mas em Portugal nunca ninguém tocou no assunto, que eu saiba, eu não vi artigos nenhuns, nada. Inclusive o que eu encontrei foi várias câmaras municipais e juntas de freguesia em que isentaram a seita de pagar impostos e ainda lhes deram espaços camarários para eles fazerem o que eles chamam conferências para cativarem novos membros. Isto é uma coisa vergonhosa, vergonhosa. Se tiverem curiosidade, procurem, basta colocar o nome da seita e depois veem que aparecem vários documentos, como é normal, né? Porque as juntas de freguesia, as câmaras têm que apresentar depois as contas anualmente, como é óbvio. E lá aparece que, como se fosse uma associação, não sei, de basquetebol dos miúdos tem pessoas influentes. Não, apresenta-se como uma associação. Eu acredito que muitas pessoas não sabem, acredito sinceramente que não sabem que é uma seita e, portanto, encaram aquilo como uma associação de realmente estudos, seja o que for, e, portanto, acabam por beneficiar das isenções que eles dão realmente a esse tipo de associações. Acredito até que que acaba um desconhecimento profundo da maior parte das vezes e que não é apenas um negócio, até porque se calhar nem estamos a falar de grandes quantias. O que é caricato é realmente vermos que os nossos impostos é para neste caso nós não estamos a pagar, mas estamos a isentá-los de pagar impostos, portanto de alguma forma também estamos a perder, certo? Mas há pouco estavas a falar no jornalismo de investigação, isso acontece em países onde há jornalismo de investigação. Pois. Exato. Mas vamos avançar. Eu há pouco disse, e é verdade, isto dava quase só este livro dava um episódio. Em relação ao outro livro, já como é que ele está? Está em fase de andamento? Está a meio, parou? Não, quer dizer, agora teve um bocado parado porque estive fora e não tive tempo realmente para me dedicar ao livro. Mas estou na fase de recolher testemunhos Assédio e bullying laboral? Assédio, bullying, sim. Sim, esta é a segunda prova que tu és mesmo uma senhora corajosa, porque também não deve ser muito... Bem, eu não me acho propriamente uma pessoa corajosa, acho que sou medricas e muita coisa. Agora, o que é mais do que coragem é preciso às vezes ter um pouco de estômago. Eu quando acabei o outro livro, depois de ter falado com uma série de pessoas a contarem as histórias mais tenebrosas que possam imaginar, nem tudo está no livro. É preciso ter um pouco de estômago para quase não cair numa depressão, porque estamos a falar com pessoas que tiveram a vida destruída, muitas delas às vezes ainda a sofrer os efeitos, famílias destruídas, enfim, pessoas em recuperação. E as histórias são muito, muito violentas. Mais uma vez, assédio laboral em Portugal, isto é o circo do costume, é muito difícil levar estes casos a tribunal, muito, muito difícil. Muito difícil. Olha, e a política? A política. Por falar em assédio laboral, só para avançarmos para os temas. E a política como é que está?
Da minha parte, tenho estado muito parada, para além de escrever de vez em quando na imprensa, precisamente pelo facto de nem sequer estar no país, apesar de, claro, estou atento ao que se vai passando, mas penso que estamos aqui numa grande encruzilhada. E já falarei um pouco mais para a frente da minha opinião do que se está a passar Sim, claro. e de algumas coisas que estou a assistir lá fora, estando num país, pronto, na Europa, mas enfim, com uma economia muito mais robusta, mas com alguns problemas. Mas como é que está o que nós cidadãos? O Nós Cidadãos, eu já não sou vice-presidente. Já não és Eu estive vice-presidente. durante um ano e saí depois de me candidatar à Câmara Municipal de Lisboa, porque a minha ida para o Nós Cidadãos foi uma tentativa de juntarmos os pequenos partidos e movimentos cívicos como a Democracia 21 para termos mais força a irmos a votos. Mas depois da minha candidatura à Câmara Municipal de Lisboa já não fazia mais sentido continuar nesse projeto. Foi uma coisa muito concreta, muito dirigida àquelas eleições. E é isso. Portanto, não posso falar mais do Nós Cidadãos porque já não faço parte do partido. Sim, mas continua tudo bem com a Democracia 21? Continuas com esse movimento? O projeto continua, mas... Sim, o projeto continua, só que é muito difícil trabalharmos. E o último momento em que foi possível trabalhar e ter mais alguma visibilidade foi exatamente nas últimas eleições, porque ainda assim eu sabia que não ia ter muitos votos e nunca contei com votos, sabia que obviamente não ia ganhar a Câmara Municipal de Lisboa, não é? Pronto. E portanto, libertando-me desse fardo da caça ao voto, cingi muito a minha campanha nos casos de corrupção e analisei à lupa, andei um ano a analisar à lupa a Câmara Municipal de Lisboa e tenho a dizer, eu antes de me candidatar, eu desconfiava que o nível de casos de corrupção era uma coisa maluca. Depois de investigar e passar tudo a pente fino, tenho a dizer que não tenho qualquer dúvida. É realmente estrondoso o nível de corrupção que ali ia. Não vou falar agora, não sei como está a Câmara neste momento, nas mãos do Carlos Moedas, espero que melhore, mas sei o que se passou nos anos do reinado de Medina. E também desconfio que, pior do que isto, só o reinado do Costa, à frente da Câmara. Porque há uma série de coisas que transitaram para as mãos do Medina que uma pessoa vai ver. Ainda bem que já não temos que os aturar. Ainda bem que já não temos que os aturar. Sim. Ao Diogo e ao António e ao Medina. Sim. Ainda bem que já se afastaram. Eu às vezes arrependo-me um bocado e penso assim, não me digam que eu contribuí aqui em grande parte para o Medina não ganhar, mas se calhar isto ainda foi pior, porque agora é ministro... Foi promovido. Será que fizeste uma coisa inteligente na altura? Se eu soubesse isto, será que teria feito... Pronto, uma pessoa nunca sabe o dia da manhã, com o PS tudo é possível. Como é que é possível perder a Câmara daquela forma estrondosa depois de tantos casos de corrupção e o que é que acontece? Vai para a frente dos destinos do dinheiro do país. Isto é realmente... Enfim. Mas enfim, é isso. Vamos avançar então. Como sempre, o primeiro tema é trazido pela nossa convidada, que esteve no último ano fora do país e na Suécia, onde estivemos, aliás, a semana passada. Mas como o primeiro tema é nacional, não é da Suécia que vamos falar. Ou melhor, a Sofia quer analisar o milagre económico português, a verdadeira magia de António Costa e Medina, tendo por base a comparação... ou melhor, tendo por base uma comparação com as dificuldades económicas que já se fazem sentir nos países do frio. Eu confesso, Sofia, não perceber bem esta tua surpresa, porque qual é o espanto, tendo em conta que os países nórdicos, à nossa beira, são quase o terceiro mundo, qual é assim a surpresa? Era bom, mais ao contrário. Bem, a questão... Queria-me cingir aqui ao tema nacional, mas tenho que falar um pouco da Europa e falarei um pouco da Suécia brevemente, só para explicar o contexto. Na Suécia já se está a sentir, de algum tempo, a crise económica. Isto não é novidade para ninguém, tivemos estes anos terríveis do Covid, agora temos a situação da guerra, entre outros fatores. Mas o que acontece é que, quer dizer, a Suécia, comparado com Portugal, tem uma economia bastante robusta e condições que, infelizmente, nós não temos no nosso país.
E vemos empresas, já de alguns meses para cá, principalmente acho que agravou um pouco a partir de janeiro, a fazer layoff. Vemos mesmo empresas, não sei se conhecem, e com certeza já ouviram falar da Klarna, que é a empresa sueca que faz, enfim, todos os sistemas de pagamento online e por aí fora, que fez, agora recentemente, teve uma das maiores rondas de captação de investimento. E, portanto, é de imaginar que a empresa está no auge, e está, de certa forma, mas, entretanto, agora, fevereiro, se não estou em erro, layoff. Foram 300 trabalhadores só na área de Estocolmo foram para o olho da rua. E uma pessoa começa a olhar para isto e a perceber que a situação está um pouco grave. Os preços dispararam completamente. Uma das coisas que mais ouço desde que lá estou pronto, uma pessoa queixa-se do frio, não é? Que neve e tal, é terrível. As pessoas dizem, mas as casas são quentinhas. Meus amigos, as casas são quentinhas na Europa toda, excepto nos países do Sul, Portugal, Espanha, Itália, pronto, porque temos melhor clima. No resto da Europa as casas têm que ser quentes, senão as pessoas morrem. Menos 20, ninguém sobrevive sem aquecimento central. Os preços dispararam de tal maneira, só para vocês terem uma ideia, está bem que o custo de vida é 3 vezes mais caro do que aqui, os ordenados também são muito mais altos, mas uma casa, por casa digo vivenda, não é apartamento de casa, eles lá definem apartamento ou casa. Uma vivenda, digamos, normal, T2, T3 máximo, pronto, podem pagar 2.000 euros de eletricidade, de gás por mês, neste momento. É uma loucura, é o dobro do que aquilo que as pessoas estavam habituadas a pagar. O que já é caro, mas lá o nível de vida também é caro, portanto, digamos que se eles pagassem 500 euros, aqui seria o equivalente a pagar talvez 200 euros por mês para aquecer uma casa. Estão a perceber a ideia? Os preços pararam todos para dobro. E o que é que acontece? Quando olho para Portugal, isto só para explicar, é a Suécia, mas está a acontecer na Europa. Olha-se para Portugal e isto é de loucos. Uma amiga minha dizia agora, há uns dias quando eu cheguei, nunca vi tantas manifestações. Isto há mais, por causa da questão da habitação, há mais manifestações do que havia no tempo do Passos. Mas atenção a uma coisa, as pessoas estão a ir para a rua, e bem, porque estas leis da habitação são das coisas mais disparatadas que eu alguma vez ouvi, isto nem no tempo do PREC, sinceramente. E mais uma vez o governo a pôr nos privados a questão, o ónus, não é, de resolver a questão que o governo não resolve. Mas, olhando bem para isto, o problema da habitação é realmente o problema? Ou é o problema económico, da economia, da crise económica? Parece, o que isto me faz lembrar é estar a voltar outra vez a 2009, 2011, quando foi o segundo governo de Sócrates, e como é que o Sócrates saiu, lembram-se? PEC 4 e todo aquele carnaval. E na altura que o Sócrates saiu, havia nos cofres dinheiro para pagar 3 meses de salários aos funcionários públicos. Chegámos a este ponto. E eu penso assim, é que nós estamos a ir outra vez, estamos neste momento outra vez em 2009, em termos económicos. E até que ponto é que este governo não está a forçar e lembrou-se de colocar cá fora ideias para resolver o problema da habitação, que nem quando estava coligado com o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda se lembrou. Mas agora é que é o momento de lançar estas bombas. E com a contestação que está a haver, não demora nada até haver novamente cair o governo, eleições antecipadas e cá vamos nós. Isto é tal e qual a mesma questão que tivemos em 2000, não foi 2009, 2009 começou a crise, em 2011 tivemos a questão com o Sócrates. O que o Sócrates fez foi, a situação estava tão mal que forçou a corda ao ponto do PSD ter que chumbar, já íamos no PEC 4, se não estou em erro, chumbado. E o que é que acontece? Eleições antecipadas, PS perde, encostam-se, e não sei se lembram, o Sócrates depois nem para deputado quis ir, prescindiu. Claro. Eu sabia, bem, isto é caricato, mas eu lembro-me bem, acho que foi um dos momentos baixos do país, nos últimos 50 anos de democracia, foi o segundo governo de Sócrates, e tudo o resto, pronto. E eu olho para isto e penso assim, mas será que isto da habitação é real? Será que isto alguma vez vai para a frente?
ou isto serve para disfarçar. Em inglês dizem muito, usam estas expressões, não sabem traduzir para português. Gaslighting, como é que se diz? Como se fosse uma névoa, uma neblina, não é? Que as pessoas não veem para lá e só veem o que está aqui à frente. E a habitação é um assunto muito polémico. Não a habitação, mas o que eles propõem, as propostas são muito polémicas, demasiado polémicas, para levar toda a gente para a rua várias vezes. Realmente, de facto, é raro ver tantas manifestações. Mas não me parece que o problema da habitação seja agora o mais grave, sinceramente. É o problema da habitação ou é as pessoas que não tardam que estão a ficar sem emprego? Eu não sei se repararam, há coisa de uma semana atrás, veio uma notícia, ninguém deu grande destaque a isto, mas estas é que são as grandes notícias. Dizia assim, por dia, 18 negócios no país estão a entrar em falência, por dia. Ora, entretanto... Ora, um negócio, começa-se a calcular o número de trabalhadores por dia que estão a ficar sem emprego. Esta é que é a grande crise. Não é a habitação, lamento. Ou então, lembra-se que o Sócrates também dizia que estava tudo bem no país. Havia uma grande crise lá fora, mas era lá fora. Cá estava tudo bem. E com os PECs isto ia ser uma maravilha. Viu-se? Viu-se. E nós temos o PRR agora? Exato. Exato. Mas há aqui um problema, que agora não estou a ver que tínhamos uma oposição, porque na altura veio o Passos. Pois é. Eu não sei se é melhor começar a ligar já ao Passos, dizer para ele se preparar para vir, não sei, porque não estou a ver quem é que agora vai pegar nisto. Mas o problema é que estamos aqui numa morte agoniante e lenta, porque não há substituição à vista, não é? Não há quem... Não. Este é que me parecem os problemas graves. Esse é que é o problema, pois. A mim também é o que mais me assusta. Deixa-me ouvir então aqui o Diogo. Eu sei que os temas económicos não são bem a tua praia, mas gostas de magia, gostas destes truques de ilusão, qual é a tua opinião acerca dos truques? Porque a Sofia já foi falar, quer dizer, é mesmo isto, é um truque de ilusionismo. Abana-se com outros problemas que não são problemas para esconder a verdadeira trafolhice. Sim, olá a todos, ouvintes, os meus amigos, e obrigado, Sofia, pela coragem de ter juntado a nós. É um prazer enorme ter-te aqui. Sim, de facto, a economia não é a minha especialidade, mas não é sequer preciso saber muito de economia ou falar sequer muito de economia para explorar os malabarismos políticos e retóricos do Costa. Mais à frente vamos estender um pouco mais sobre estes novos desenvolvimentos relativamente à TAP, que mais do que indecência política ou má gestão, estamos perante crimes e, portanto, quem tem que dar a perna é o Ministério Público. Mas, sim, todo o socialismo é um grande truque retórico, no fundo, requer necessariamente uma boa dose de ilusionismo. Em Portugal, o socialismo, de tão omnipresente, tomou uma forma quase síndrome de Estocolmo, não é? Aliás, nada nos garante, estamos a falar em alternativas e em novas eleições que todos achamos absolutamente necessárias, mas a verdade é que esta legislatura tem um ano e há um ano atrás o PS conseguiu a maioria absoluta e nada nos garante que em caso de dissolução do Parlamento os resultados eleitorais fossem radicalmente diferentes. O governo pode ser demitido e formar-se novo governo partindo desta composição parlamentar, ainda que seja complicado. De resto, sim, somos reféns, somos voluntariamente reféns de um aparelho estatal que, ao bom estilo soviético, vai sorvendo os recursos do país, mantém o poder através da propaganda, da fome, uma população que cada dia que passa, mais no limiar da pobreza, e um governo que faz passar qualquer devolução das quantias pornográficas que pagamos de impostos e fazê-las passar por brindes e por esmolas e por favores que a nobreza faz à plebe. Nós até já aqui falamos de como a inflação fez aumentar as contas do Estado a nível de receita fiscal, e ainda ontem saiu a informação de que os portugueses pagaram mais centenas, que é 800 e tal euros de impostos relativamente ao ano anterior, e ainda hoje soubemos desta absoluta anedota que são
mulheres empregadas sem que isto esteja registado no Diário da República, que é uma coisa que nem na Papua Nova Guiné, e portanto é uma grande máfia, é uma grande família, com o capo di tutti capi, não é? O Costini e a sua família. Mas o que é triste é que isto nem sequer foi um golpe de Estado e agora estamos sobre um sistema que não pedimos. É que isto também, se formos a ver, reflete um pouco daquilo que é a rasteirice, a matreirice e o amiguismo que caracteriza a sociedade portuguesa, porque por isso é que o PS continua a ser tão bem visto, mesmo já roçando a caricatura, porque os portugueses revêem-se nestes pecados cometidos e, portanto, estão mais sujeitos a cair nestes malabarismos. É isso. Deixa-me ouvir então, e aproveitando a tua dica, perguntar ao Gonçalo, assim como a Sofia, a Sofia esteve este último ano a ver de fora, e às vezes parece que deve ser mais fácil nós vermos de fora para dentro. Tu gostares de ver de fora, até quando é que achas que o povo português vai continuar a assistir a este circo sem conseguir ver o truque? Ou seja, eu acho que precisávamos todos de sair do país, ficar de longe para conseguirmos ver o truque dos mágicos. Ou achas que são mesmo os portugueses que cá ficam, neste caso, se calhar, que não querem ver a ilusão? Eu acho que só não vê quem não quer. Olá a todos, uma saudação especial à Sofia por estar connosco esta semana e por trazer alguma elevação a este grupo de machistas, feios, porcos e maus. Se fizeste muitas perguntas ao mesmo tempo, se os portugueses... E não és que mais mulheres, não tens capacidade para fazer várias coisas ao mesmo tempo, é isso? Há muitas coisas que eu não tenho capacidade e essa é uma delas. Se o povo português vai continuar, eu julgo que enquanto não entrarmos em bancarrota, não vai. Aliás, vai continuar e vai continuar a apoiar não só este tipo de pessoas, mas este tipo de governos. E enquanto não batermos no fundo e tivermos que andar novamente de mão estendida, não creio que os portugueses entendam as escolhas políticas que têm feito e as consequências que estas escolhas trazem. Assim como não entendem, e eu julgo que pouca gente pensou sobre isso, que ao contrário do que aconteceu no passado, nas últimas bancarrotas, nomeadamente na última, os países europeus têm os seus próprios problemas para resolver e têm outras prioridades que não passarão por ajudar Portugal. Por outro lado, e eu vi isto, já não me recordo onde, alguém dizia que isso é o que nos faz falta, e se calhar é uma verdadeira bancarrota, daquelas em que não há dinheiro nem para pagar salários. Não é 3 meses, como dizia a Sofia, é não haver dinheiro para pagar salários, para as pessoas entenderem que votar num conjunto de pessoas como aquela que fizeram desta vez, que conseguiu maioria absoluta, tem consequências. Há uma sondagem da SIC Expresso do mês passado que dava um empate técnico entre o PS e o PSD. E embora o valor das sondagens seja relativo, não é, e estejam frequentemente erradas, ninguém fica propriamente espantado com este resultado. Entende-se que exista algum ceticismo em relação ao PSD, até porque o PSD tem-se esforçado para não fazer oposição e para nem sequer aparecer. Mas o facto de alguém ainda equacionar, dar uma maioria, mesmo que relativa ao Partido Socialista, diz-nos que os portugueses têm um problema sério de síndrome de Estocolmo, para fazer aqui a analogia sueca, que tem um problema para resolver. Falávamos há pouco de oposição. Esta sondagem também ficou evidente que dificilmente haverá um governo de direita sem o Chega, pelo menos sem a sua anuência. E isto para mim é um problema. É um problema por 3 razões essenciais. A primeira é que a esquerda tirará lucro disso, não é? Fazendo o debate não à volta do que tem feito ao país, o debate não será centrado sobre o que o governo tem feito com o destino do país, mas será a debater o cenário hipotético dos fachos do Chega chegarem ao governo, não votem na direita, porque um voto no PSD é um voto no governo Chega. Já o último tipo de retórica, eles obtiveram a maioria. Já o último foi, mas provavelmente a próxima eleição trará isso ainda mais, de forma mais acentuada. E este tipo de retórica tem um impacto no eleitorado, principalmente no eleitorado de centro. A segunda
é porque isso obrigará os partidos de direita a expurgar o Chega durante a campanha eleitoral, correndo o risco de depois não conseguirem formar um governo, que é isto que o PS quer, a Iniciativa Liberal a Iniciativa Liberal, apesar de não ter sido convidada para nada, passa os dias a dizer que não vai fazer nenhuma coligação com o Chega. Portanto, já sabemos que com a Iniciativa Liberal não se poderá contar para fazer um governo de direita, mas o que o PS quer é que o PSD assuma também que não vai fazer qualquer tipo de iniciativa desse tipo. A terceira é porque o Chega não é um partido confiável e que dificilmente será um parceiro responsável para a governação ou até para o apoio governativo. E isto deixa-me num estado de descrença na política nacional, como eu nunca me recordo de ter estado. E tu começaste, Zé Carlos, a perguntar-me uma série de coisas. Eu acho que respondi a algumas delas, se calhar algumas estão por faltar, mas é este o meu espírito no momento, é uma descrença e uma falta de alento, porque não vejo, não há uma luz ao fundo do túnel. Sim. Mas deixa-me só aqui tentar esclarecer uma coisa contigo. Mas tu, como é que eu hei de pôr isto? Não há outra forma de o pôr, é mesmo assim. Tu, enquanto português, aceitas uma coligação com o Chega, à direita? Eu ponho as coisas numa escala de prioridades, não é? Porque a política não é o mundo como devia ser, é o mundo como pode ser. A pior coisa para Portugal é ter um governo do PS. Por menos interesse que eu tenha, obviamente que a solução ideal não seria ter o Chega no governo ou até num apoio ou numa coisa qualquer. Mas a pior consequência que podemos tirar da próxima eleição é voltar a ter um governo do PS. Portanto, qualquer coisa que não seja um governo do PS é melhor do que ter o Partido Socialista novamente como governo, mesmo que seja um apoio do Chega. Ok. Estou esclarecido. E estando esclarecido, perguntando à Sofia e ao Diogo se querem acrescentar mais alguma coisa, avançaríamos para Diogo? Não. Avançamos então para o segundo tema, e o segundo tema é trazido é nacional, é do Gonçalo, que está fora do país, mas ainda assim traz um tema nacional, e o Gonçalo quer falar de uma crónica de um antigo homem ligado ao jornalismo, Alexandre Paes, com 77 anos, que escreveu um texto de duvidosa qualidade, por sinal, e onde aconselha uma apresentadora dos programas da manhã da TVI a emagrecer para se parecer mais com a Catarina Furtado e com a Sónia Araújo. Não contente, acusou ainda a rainha da estação, da TVI, a estridente Cristina, eu espero que isto não seja considerado body shaming, e acusou-a de ter braços flácidos. A ti, Gonçalo, o que é que te irritou mais? Chamar muito grande a Maria Botelho Muniz ou flácida à Cristina? Muito grande, é um termo adorável. Não, finalmente chegámos aos temas importantes e aqueles que realmente interessam às pessoas. O Sem verdadeiro dúvida. serviço público não é falar de economia ou finanças ou política internacional, é trazer o tópico que ocupou a agenda nas últimas semanas. Portanto, vamos falar de carecas e de gordas. E começando pelos carecas, é preciso fazer aqui um elogio ao Alexandre Paes, porque numa altura em que se fala tanto de body shaming e autoestima, não deixa de impressionar que um homem com aquele aspecto e condição física se sinta com moral para escrever um texto com o título "A imagem é tudo". Portanto, feita esta introdução, e como podem ver, comecei já por body shaming ao senhor, vou mesmo fazer uma defesa a contragosto. E a contragosto porque o texto é feio, é pobre, até na sua própria construção, não é? Até eu que raramente falo português consigo fazer um bocadinho melhor que aquilo. Não é que a coisa não está bem escrita, mas defesa porque entre as merecidas críticas que lhe fizeram, e havia muita crítica para se fazer, houve quem dissesse, há até uma queixa na ERC, na Entidade Reguladora da Comunicação, que ele não tem direito a escrever aquilo. E essa é a parte que eu estou em profundo desacordo. Ele tem direito a escrever aquele texto, eu tenho direito a não gostar, vocês têm direito a não querer ler mais artigos do Correio da Manhã, as visadas têm o direito a atacá-lo com a mesma proporção, mas ele tem o direito a ter a sua opinião, mesmo que seja uma opinião troglodita. O facto de ser de mau gosto ou de ofender outras pessoas não tem, à partida, a menos que exista um quadro jurídico para isso, uma razão para não existir.
Mas este tema, que apesar de ser um fediver e servir para piadas, tem utilidade. Tem utilidade porque há assuntos que se devem discutir e que nos devem fazer refletir. Mas também deve servir para nos tornar melhores pessoas, e digo isto sem ironia, e para nos lembrar da nossa própria hipocrisia. Quando falou sobre a Cristina Ferreira, o Alexandre Paes escreveu, e vou citar: exibe e ergue, em vez de proteger os braços tomados pela flacidez do tempo e da falta de ginásio. A este comentário, a Cristina Ferreira é um homem sofisticado. Não é? Quem nunca deu um piropo destes? A este comentário, a Cristina Ferreira escreveu na sua página de Instagram: isto é inqualificável e merece, para mim, atenção judicial. Portanto, ele ofendeu, ela não gostou e ameaçou com a justiça. Mas eu agora vou citar a própria Cristina Ferreira, em 2017, a falar sobre a presença da Kim Kardashian na Met Gala, e escreveu ela: mais valia não ter ido. Será que a Kim tem esta noção, mesmo depois de se ter dado a fotografar com o traseiro cheio de celulite? A mesma Cristina que achou que o Alexandre Paes merecia levar com processo por falar dos seus braços flácidos, não viu um problema em escrever sobre a celulite da Kim Kardashian. No fundo, o body shaming só passou a ser um problema quando ela foi avisada. Mas o mesmo aconteceu com a rapariga que foi chamada de gorda ou larga, o que quer que ele tenha chamado, a Maria Botelho Muniz, que se mostrou muito magoada por terem falado do seu peso, mas num dos programas do curto-circuito e os vídeos, portanto, foi apanhada juntamente com o seu colega a fazer diversos tipos de piadas, inclusive a chamar prostituta a uma concorrente do Big Brother, usando o bebê dessa concorrente como polo de partida, um bebê de 1 ano, fez piadas sobre pessoas estrábicas, sobre a filha da Biba Pitá, que tem trissomia 21, portanto, nessa altura, fazer pouco do físico dos outros não era um problema. Eu julgo que é justo dizer que nós temos mais controle sobre o nosso peso do que alguém terá sobre o estrabismo ou sobre nascer com trissomia 21. E isto não é para justificar a atitude do Alexandre Paes ou o texto de mau gosto, mas para nos fazer refletir que a vida é feita de contradições e que antes de nos transformarmos em paladinos da moral, convém testar os nossos próprios telhados de vidro e se calhar, antes de tentarmos mudar o mundo, devíamos pensar primeiro no nosso quarto, como diz o Jordan Peterson. Porque a minha primeira reação quando li o texto do Alexandre foi ficar enfurecida. Aquilo aborreceu-me, deu-me más sensações. Mas depois pensei nas coisas que eu já disse e comecei a fazer uma retrospectiva sobre as coisas que eu já fiz na vida e concluí que mais valia estar calado. E no final acabei por não estar calado, porque estou aqui a falar sobre isso. Portanto, a vida é mesmo feita de contradições. E se calhar devíamos trabalhar para nos melhorar um bocadinho. E pronto, fica aqui o meu momento Gustavo Santos. Muito bem, foi excelente. Foi excelente. E vou já passar então à senhora que nos faz companhia hoje. E nós só falámos deste tema porque trouxemos uma senhora, senão nem tocávamos no assunto. Eu tenho a dizer que, para começar, eu concordo praticamente com tudo o que o Gonçalo disse. Eu não vi, eu sou uma pessoa que não vejo muita televisão. Eu sei que mandaram 30 mil vezes vídeos onde a Cristina Ferreira e outra senhora também abusam de pessoas verbalmente. O Gonçalo fez aqui uma boa exposição. Eu não vi. Só que aconteceu uma coisa. Eu tinha acabado de chegar a Portugal e alguém enviou-me para o WhatsApp para dizer já viste isto, este texto e tal coisa. E eu li aquilo. Eu tenho a dizer que dos 3 envolvidos, eu só conhecia a Cristina Ferreira, portanto estão a ver o meu nível. Eu realmente não sou uma pessoa atenta à televisão. Eu não sabia quem é. Depois vi a foto e sim, reconheço. Eu não sabia o nome. Mas o que é que eu achei? E quase ninguém diz. O problema, acho eu, não está bem ele ter dito que a outra senhora tinha os braços assim e que a outra era pesada ou não sei o quê. O problema não está bem aí, porque há muitas formas até de dizer isto com humor, é engraçado, ou às vezes não tão engraçado, mas... E eu também concordo com o Gonçalo, ele tem todo o direito de escrever o que lhe apetece. Mas o que está ali, e a mim irritou-me, é a soberba com que este senhor fala. Vocês repararam bem no tom do texto? Mas ele é assim. Nem sequer acho... Mas ele é assim, ele é um homem com 77 anos e que se acha o maior jornalista do mundo. Eu disse não quero saber, nem não quero saber a idade do senhor, a idade não é um posto por si só, não é? Pronto. O que me irritou foi a soberba daquilo tudo. E caí na asneira, tenho a dizer. Se eu soubesse, estava calada também, já estou pronto, como o Gonçalo, se soubesse, não dizia nada.
Então, vou à minha página no Facebook e faço um post, daqueles posts que uma pessoa pensa que tem 20 likes, é para os amigos, não sei, uma coisa qualquer. E para já fui ver quem era o jornalista, porque eu não sabia quem era, e aparece uma fotografia horrorosa do senhor nas crónicas da Sábado. Mas horrorosa, quer dizer, das piores fotos. Geralmente a pessoa tenta sempre pôr a sua melhor foto, não é? Não foi o caso. Pronto, eu peguei na foto. Mas aquela é a melhor foto. Esse é que é o problema. Pois é que eu não conheço ao vivo. Eu fiquei assim, mas quem é que põe uma foto desta? Pronto, pronto e espetei com a foto na minha página do Facebook a dizer, mas este senhor tem esta aparência e tal, tem a lata de escrever um texto, não é? Pronto, estão a imaginar o meu tom, não é? E eu pensar que eram só 5 pessoas que iam aplaudir e rir daquilo, e pronto, e a coisa ficava por ali, e tive 5.000 e tal likes, mas o pior não foi isso, foi 1.500 e não sei quantos comentários. O meu telefone disparou de tal maneira a apitar com as notificações que eu tive que tirar as notificações, só voltei a pôr hoje. Isto foi para há 4 dias ou 5, já nem sei. Desliguei, tive que pôr em silêncio. Foi uma maluqueira, foi para além de mensagens que me enviaram, também veio insultos, pronto, mas a maior parte das pessoas concordava e depois ofenderam um homem por ali afora. Eu tenho para ali comentários que aquilo é vergonhoso, eu tenho que lá ir daqui a uns dias apagar assim uns quantos, porque eu tenho vergonha que aquilo lá fique. Os comentários de ofensas mesmo descabarosas. E depois, pronto, lá veio também a vida toda dele e não sei o quê, e depois também apareceram pessoas, claro, a defender, a dizer, mas o que o homem fez foi assim tão mal, então não se vê que elas também fizeram isto na televisão, pronto. Mas eu já nem quis dizer mais nada, calei-me, pensei, isto já foi mais neira, eu nunca me meto nestes assuntos, devia estar caladinha também. Mas, pronto, só voltando à carga, o que me pareceu abusivo, e vê-se mesmo também pela quantidade de mulheres que apareceram na minha página de repente, às vezes só por dizer muito bem, ainda bem que disse isto e não sei o quê, Porquê? Porque as mulheres já estão fartas deste tipo de discurso. Nem é a crítica ao físico, é o tom. O tom. Ele acaba a crónica a dizer, como é que é, acorda Maria, ou como é que se chama lá a apresentadora, acorda, do género, como se estivesse a falar ali com não sei quem, na tasca ali da esquina, este senhor não está bem. Este senhor fala assim, porque toda a vida se calhar esteve habituado a falar assim e a olhar de alto e acha que pode falar assim com as mulheres. Eu estou a perceber que não, que não, achas, não achas que seja um problema de idade, ou seja, ele não é por estar a ver mal, é mesmo um longo produto do patriarcado português. Eu, sinceramente, o meu pai faleceu o ano passado, faleceu com 75 anos, praticamente um pouco mais novo que este senhor, eram da mesma idade, praticamente. E nunca vi o meu pai fazer comentários desses. E ponto. Eu cresci numa casa onde isso era impensável. Pronto. Mas o problema é que às vezes eu também, foi uma reação ao que ele escreveu, pronto. Mas eu também pus lá a foto dele e fiz-lhe uns comentários dizer que, pronto, que ele parecia que estava de ressaca e que, enfim. Eu dizia, não, isto eu admito, quer dizer, também não devia ter feito. Mas a questão é, não me lembro, nos últimos tempos, de ver um texto tão arrogante quanto aquele na imprensa. E aí é que está, o problema é, hoje em dia, isto já fica muito mal, porque se fosse uma mulher a ser arrogante com o homem, ainda passado, um homem daquela idade a ser arrogante com mulheres, bem, aquilo salta a pipoca a toda a gente. Exato. Porque já é uma noção que nós temos que já ninguém aguenta, já não se tolera, já não dá. E pronto, e o senhor levou uma grande tarefa. Levou. Então, e Diogo, para ti qual foi o verdadeiro problema? Ofender uma pessoa que até não veste lá muito bem, isto é a minha crítica da moda. Sinceramente não acho que a Muniz vista muito bem, mas isso são gostos, é o meu gosto. Mas eu também, quer dizer, eu gosto de ver a Lady Gaga vestida, por isso estão a ver que o meu gosto é mesmo muito estranho. Ou então, ou achas que o erro foi chamar velha à senhora que manda nisto tudo? Sim, o erro passou por aí, porque nós, na verdade, independentemente do que achamos da opinião do Alexandre Paes, que eu também, e por desconhecimento, também não sabia quem era, e que também não é desculpável pela idade, recordar que ele é 3 anos mais novo que o Presidente dos Estados Unidos. Não, se é por aí, tens que desculpar. Mas a verdade é que
partiu muito por aí, partiu muito do ataque a pessoas poderosas. Estamos a falar de mulheres que são ricas e que ficaram ricas também muito à custa da imagem, são mulheres de televisão e que optaram por fazer da sua aparição visual uma profissão também e que também beneficiaram certamente da aparência física na sua vida profissional. E isto tem muito a ver também com a natureza e com as vivências femininas e masculinas. E eu não posso falar acerca da vivência feminina e da pressão que há sobre a imagem de uma mulher. O que eu considero é que essa pressão é feita muito internamente entre o universo feminino. E a reação também tem muito a ver com um certo... são vivências diferentes. Portanto, uma mulher, por exemplo, quer a Cristina, quer a Maria, por exemplo, estão habituadas a receber elogios ao seu físico constantes, diários, dezenas deles, redes sociais, etc. E agora ouviram um insulto um bocadinho mais mediático e naturalmente que isso fez rebentar tudo e foi muito mais valorizado o insulto do que qualquer um dos elogios que elas recebem. Se nós invertêssemos aqui os sexos, e posso falar porque sou um homem ouve um elogio e aquilo fica para a vida, é o contrário, um homem ouve 50 insultos, um elogio e fica com o elogio. E até porque, isto falando apenas da aparência física, porque as mulheres são mais bonitas do que o homem esteticamente. Acho que se um extraterrestre aterrasse na Terra e nós perguntássemos, olha, qual destes dois é que é mais giro? O extraterrestre diria, olha, eu diria que gosto mais destas formas, não é? Tem outra graça, não é? E portanto nós estamos habituados a ser feios. Se eu fosse um homem profissional de televisão e uma senhora de 77 anos escrevesse um texto a dizer mal dos meus braços, eu dificilmente reagiria com indignação, porque não estaria indignado. Indignado com o quê, não é? E depois também há o último ponto que eu quero fazer, que é que há que não ultrapassar uma questão biológica. Depois extrapolam para questões de estereótipos de imagem e de certos padrões que têm que ser obtidos e depois extrapolam para argumentos como mas então a sociedade trata os homens com cabelo grisalho como sendo sexy e as mulheres com cabelo branco como sendo descuidadas e etc. E isso é uma questão biológica, não é sociedade, são também as próprias mulheres, porque quando as mulheres veem um homem de cabelos grisalhos, isso pode significar frequentemente mais estabilidade financeira, mas também emocional, portanto, uma certa tipo de maturidade, algo que as mulheres procuram, quer uma coisa, quer outra. E enquanto numa mulher, biologicamente, cabelos brancos podem significar que já não está nova para filhos, e isso, do ponto de vista biológico, da atração do homem, não há certas coisas biológicas que nós não vamos conseguir, que nós nunca vamos conseguir ultrapassar. Portanto, aquilo que é atribuído muitas vezes à sociedade mais não são do que preferências sexuais, preferências estéticas, que não são impostas por essa entidade vaga que é o patriarcado ou a sociedade, mas sim por preferências individuais de todos nós, que no conjunto dão estes resultados. Sim, mas o facto de haver essas características, como tu falaste, biológicas, isso desculpa um texto mais mal educado. Não desculpa, mas não dá também daí para extrapolar, ou seja, a condenação geral ao texto de Alexandre Paes, ou eventualmente pode ser uma questão geracional também, mas ainda agora a Sofia estava a dizer que o pai também não tinha este tipo de comentários, também não é a minha experiência, eventualmente será, mas a verdade é que eu vejo que todo o tipo de mulheres, do mais feio ao mais bonito, do mais gordo ao mais magro, a receber atenção masculina. E o mesmo não se pode dizer dos gordos e feios, não é? Em relação à atenção feminina. E é por isso que eu tenho alguma falta de empatia pelo tema, porque se eu inverter os sexos, eu não consigo encontrar pontos em comum para empatizar. Muito bem. Deixa-me só acrescentar um ponto. Eu nunca me lembro de ninguém ter perguntado ao Marcos Mendes se ele estava ofendido por andar há 15 anos a receber piadas sobre a sua altura
ou a ver o programa do gordo na RTP, que começou por ser o programa do gordo e depois ele abraçou o facto de ser gordo. Eu não sei se o homem se importava com isso. Deve-se ter importado, que ele, entretanto, até fez uma dieta. Mas eu julgo que o Marcos Mendes é o melhor exemplo, que é, durante mais de uma década, desde sketches na TV, piadas, nunca ninguém lhe perguntou se aquilo era chato para ele, não é? E a Cristina pode treinar os braços, o Marcos Mendes não pode fazer nada em relação à altura. Como um danoninho. Muito bem, Sofia. Queres fechar? Não. Já disseste tudo. Não, queria só dizer que eu concordo com muito aquilo que foi dito. Isto às vezes é um pouco mais complexo, são aqueles layers da sociedade. Sim. Eu há bocado estava a dizer isto, em minha casa nunca ouvi o meu pai fazer este tipo de comentários. O que eu quero dizer é que pode-se dizer, pronto, é uma questão de geração e tal. Não, é uma questão de educação também. Porque eu volto a dizer que o problema não foi, para mim, a meu ver, não foi dizer se a pessoa é mais gorda ou tem os braços mais assim assado. Foi o tom com que o senhor falou. Eu lembro-me, só um pequeno pormenor, há um deputado, eu não me recordo do nome, não me recordo mesmo, ele faz musculação ou coisa do género, não faço ideia, e então uma vez apareceu numa capa de uma revista masculina, apareceu de... Eduardo Pacheco. Eduardo Pacheco, exatamente. Pronto. Tenho bastante memória, exceto para nomes. E ele apareceu na capa e quando vi aquilo, achei piada no sentido, até que enfim, um político sem roupa, pronto, estava nu, mas sem roupa, numa capa de vista, eu fiquei a olhar para aquilo e achei piada. Enfim, ao Facebook, eu estava há pouco a dizer que tinha sido o meu primeiro post, é mentira, foi o segundo, agora lembrei-me com a conversa que o primeiro foi este. Fui lá ao Facebook e nem sequer disse nada de especial. Disse, olha, então o futuro é já hoje, hein? Então isto é que é igualdade. Há aqui um deputado sem roupa na capa de uma revista, sim senhora, e tal, não. Eu até disse aquilo assim na brincadeira. Bem, fui insultada de uma maneira... Mas a sério, apareceram homens e mulheres a insultarem, mas você é tonto, ok, mas tem que usar com o homem por causa de... Bem, eu fico a olhar para aquilo, eu disse, bem, é que no tom nem sequer foi mal, hein? Foi na brincadeira. E depois pensei, mas realmente cada um deve fazer aquilo que melhor acha. Eu não estou habituada a ver deputados sem roupa nas capas das revistas, mas pronto. Se fosse uma deputada também me chamava a atenção, mas deputado chamou-me mesmo muita atenção. Este assunto já me está a preocupar, porque eu estou a ouvir, eu estou a pensar, já imagina o Medina ouvir isto e começar a tirar fotografias para uma revista. Eu estava a pensar nisso, é melhor não dar essas ideias. Melhor não dar essas ideias. Olhando para aquela composição, eu não quero ver ninguém nu. Mas agora a sério, pensem bem, tirando este deputado, este caso... Não quero pensar o Medina nu, não quero pensar algum caso destes. Nunca, é uma raridade, não é? Pois é. Sim. O António Costa tirou uma foto num cabaré, não foi? De perna cruzada. E o presidente Marcelo tem umas fotos também, assim, meio para o nu. Na praia. Já desceu cuecas à frente de toda a gente, verdade? Exatamente. É verdade. Muito bem. Então, depois de falarmos sobre e deixarmos esta imagem nas nossas cabeças de deputados nus, vamos aqui fazer uma pequena pausa e voltamos já daqui a bocadinho. Voltamos à segunda parte. Isto de voltarmos à segunda parte é um recado para alguém que nos comece a ouvir e que às vezes queira patrocinar, que esteja à vontade, que nós nestes espaços, entre uma coisa e outra, fazemos aqui uma coisa engraçada e fica bonito e estão a ajudar boas pessoas, nunca se sabe, sei lá, fazemos uma parceria espetacular. Muito bem, na segunda parte então vamos voltar para os temas internacionais e começamos, claro, com a nossa convidada. Saímos do país, vamos para locais bem mais perigosos do que palavras. A nossa convidada passou o último ano a estudar a região de Israel e, para tema internacional, vai-nos oferecer a sua reflexão sobre o que tem vindo a passar e a agravar-se na região. Independentemente de tudo o que tu possas trazer e sobre estes últimos desenvolvimentos, e tudo o que tu possas trazer deve ser muito, de certeza, deixa-me aqui, ou melhor, eu tenho uma teoria. Aquela é uma zona que há milhares de anos que está em conflitos.
E eu acho que é por ser um sítio muito sagrado. É claro que nós já sabemos que nos sítios muito sagrados há também muitos demónios, escondem os demónios todos em caixas, em túmulos, mas de vez em quando eles devem conseguir escapar e possuem pessoas, fazem coisas más, espalham maldade. Achas que é isso que acontece naquela zona do mundo? Sofia? Eu sei que o que se passa lá é... Há uma questão, digamos, histórica, que é um enigma, que é um mundo, nós conhecemos o mundo. Há de tudo no mundo. Há regiões ricas, pobres, há regiões com acesso à água, oceanos, como Portugal, que tem o oceano aqui à porta, e há regiões que não têm um pingo de água. Israel agora já não, mas era um caso desses. Uma região desértica, a água que tinha muitas vezes eram pântanos que tinham, como é natural, bicharucos e provocavam doenças onde se morria muito. Muito difícil de produzir agricultura. Portanto, tudo aquilo que nós pensamos em que elementos naturais que favoreceram o surgimento de cidades e de povoações, seja o que for, em vários sítios do mundo, aquele era o mais improvável. E, no entanto, é o sítio mais importante para 3 religiões. Para os judeus, cristãos, e o terceiro mais importante para os muçulmanos. Isto é extraordinário. Porquê? Porque ali, porque é que é um dos sítios mais sagrados do mundo. Os conflitos começaram, é verdade, já vem há milhares de anos, uma série de conflitos que todos nós sabemos, mas o último século na região foi intenso. Pronto. O que nós vamos agora falar é mais da atualidade e do que se está agora a passar. E quanto a mim, divide-se em duas situações. Uma delas é que toda a gente já sabe, no final do ano tiveram eleições, o novo governo é composto de uma coligação com os partidos mais radicais, e logo das primeiras medidas que tentaram foi, de certa forma, subjugar o poder judicial no país, estar sobre a alçada do governo. E as pessoas não concordaram. O governo foi eleito, foi mesmo no final do ano, penso que entre o Natal e passagem de ano, alguns nessa altura, e a primeira manifestação ocorreu logo a 7 ou 8 de janeiro, e teve logo 30 mil pessoas na rua. As pessoas, agora diz-se muito que nas notícias, mesmo até nos jornais americanos, um país dividido a ferro e fogo, como se fosse quase a anunciarem o fim de Israel. Eu não acho isto. Eu estive lá há um mês atrás, estive nas manifestações em Jerusalém e em Tel Aviv. Neste momento já não são 30 mil, são 100 mil, 150 mil. Eu nunca tinha estado, a primeira onde estive foi em Jerusalém, em frente ao Parlamento. Eu nunca tinha estado na minha vida numa manifestação tão grande. E foi a tarde inteira, milhares e milhares e milhares de pessoas na rua, uma coisa incrível de se ver. E o que é que acontece? A sociedade israelita é muito mais reativa. Então, comparada com a portuguesa, estamos anos de luz. Se há qualquer coisa que não concordam, eles vão para os jornais, vão para a rua, tudo é uma luta e não têm medo. E, portanto, o que acontece aqui, há uma coisa que as pessoas não compreendem. Em 2019, 2020, os ortodoxos constituíam 17% da população. Israel tem 10 milhões, como Portugal, 2 milhões são árabes, e depois dos restantes 8 milhões, 17% são ortodoxos. Eles estão a crescer muito. Normalmente, os casais seculares, normais, têm como na Europa, não é? Tem uma criança, 2 crianças. Numa família ortodoxa tem 7, 8, 9, 10 filhos ou mais. Portanto, a população cresce de uma forma exponencial. É uma população que, maioritariamente, e se está a mudar agora um pouco, não cumpre o serviço militar. Isto levanta problemas de defesa no país gravíssimos. E como cada vez são mais, votam, obviamente, nos partidos mais extremistas de direita,
e esses têm ganho terreno, como é óbvio. E o que aconteceu foi, nós estamos a falar, o primeiro-ministro é um homem que esteve nos últimos 15 anos, maioritariamente foi ele que esteve à frente dos destinos do país. E apesar de ser um homem mais de direita, sempre foi, de certa forma, tolerado, porque o país teve um grande desenvolvimento, um crescimento económico incrível nestes anos. E estabilidade, de certa forma, mesmo com todos os problemas com o terrorismo, a questão do conflito com a Palestina, ainda assim, foi um momento de prosperidade. E apesar de todos os problemas, ele acaba outra vez no governo. E desta vez, o que vai acontecer, mais uma vez, também não sei se tem consciência, que Israel, todos os anos, nos últimos 4 anos, tem tido eleições. Portanto, todos os anos há um novo governo. E depois vem eleições de novo governo. Portanto, é anual. E o que vai acontecer é que desta vez, em vez de ser um ano, vai provavelmente durar uns meses. Já durou 3 meses. As contestações, neste momento, em Tel Aviv e Jerusalém e noutras cidades, mas em Haifa também, aumentam de dia para dia. São cada vez mais pessoas na rua. Portanto, contra mim, a queda do governo está iminente. Agora, o que leva a outra questão, e agora esta é que me parece realmente grave, sinceramente. Não me parece que o governo consiga fazer a reforma judicial que quer, não me parece que seja por aí. Israel não é como Portugal, eles não estão para aturar o Costa, pronto. E, portanto, vão para a rua e é para deitar abaixo. E vão até conseguir deitar abaixo o governo e vai haver eleições. O outro problema é que agora, há dias, há uma semana, o Líbano atacou Israel. E isto é tão grave quanto o último grande ataque que houve da parte do Líbano com esta dimensão ocorreu na Segunda Guerra entre Israel e Líbano e ocorreu em 2006. Atacam, dispararam 34 rockets, Israel respondeu para lá, respondeu para Gaza. Os ataques está a haver uma escalada de ambas as partes neste momento. E depois temos situações como o presidente da Turquia divulgou um telefonema com o presidente do Irão. O Irão, é assim, nós temos neste momento uma guerra gravíssima, que é Rússia e Ucrânia, na Europa, e não tarda, e estamos a caminhar largamente para uma guerra no Médio Oriente. E aqui é que começa o grande problema, é o Irão. Isto é uma ameaça constante, intensificou-se nos últimos 2 anos, e neste momento o presidente da Turquia e o presidente do Irão divulgaram um telefonema que tiveram. Portanto, isto para quem consegue ler nas entrelinhas, isto é um bocado grave. O presidente da Turquia tinha vindo a aproximar-se no último ano de Israel, como outros países. Israel, neste momento, é muito rico, com uma série de indústrias que não funcionam muito bem, principalmente tecnologia, tornou-se vital, alta tecnologia, tornou-se vital, e outras, de relembrar que no Covid os primeiros a apresentar estudos foi Israel. Isto é uma coisa impressionante, a rapidez com que eles conseguiram fazer isto. Torna a frisar que é um país com 10 milhões do tamanho do Alentejo e do Algarve. E neste momento Israel é tão importante que há uma série de países a querer dar a mão, a apertar a mão e a trabalhar com Israel. Claro, em termos económicos isto conta muito. E a Turquia era um desses países, no último ano, vinha-se a aproximar de Israel. E agora estes 2 senhores, os 2 presidentes da Turquia e do Irão, divulgam um telefonema em que dizem, a mensagem é, da Turquia para o Irão, the Islamic world should be united against Israel attacks in Palestine. O que é que isto quer dizer? Que os vários países árabes / muçulmanos estão a se juntar-se para irem para uma guerra. Os indícios estão todos lá. Outra coisa mais grave também é que a única consequência boa que eu me lembro do Covid, e quase ninguém prestou atenção a isto, porque nós temos tendência a olhar só para as coisas más e que acontecem. Aquelas que deixam de acontecer, principalmente as más, ótimo. Uma coisa que quase desapareceu foi o terrorismo na Europa. Nós estávamos numa escalada de actos terroristas. Começou há uns anos atrás o primeiro
grande ataque, quer dizer, houve vários, mas nesta levada começou em Bruxelas, e depois veio por aí, e depois Paris, enfim. Eu, por acaso, não sei se têm consciência, eu venho de um país, da Suécia, que tem 500 bombas por ano. Há terrorismo na Suécia. Eu não sabia isto, e logo na primeira semana que lá estava, no centro da cidade, havia uma festa, um festival de cultura que estava a decorrer na cidade e que toda a gente estava lá, que estava cheio, concertos, DJs, pessoas no parque. Estou a falar no parque, mesmo no centro, em frente ao Palácio Real. Eu saí de lá às 7h30 da tarde, jantei, fui-me embora, às 9h30 desativaram uma bomba que deixaram lá num saco no jardim para explodir. Felizmente a polícia conseguiu desativar, mas muitas não são desativadas e neste momento a Suécia sofre de atos terroristas, tiroteios imensos. Isso devem ser os noruegueses, de certeza. De certeza, claro, com certeza. Pronto, o assunto é Israel, não é Suécia, mais uma vez, mas é para explicar que a Suécia e a França neste momento são os países que estão mais à mercê deste tipo de ataques. O que acontece é que durante o Covid, por vários fatores, as pessoas estavam em casa, estava tudo parado, na Europa não havia aviões na maior parte das vezes e, portanto, os ataques terroristas deixaram de ocorrer. Agora voltaram outra vez. E uma coisa que está a acontecer na Suécia e em França, mas também no resto dos países, no Canadá e nos Estados Unidos, é o recrutamento de europeus, de americanos, enfim, que têm passaportes, são recrutados, aderem à causa, vão para os campos do ISIS, seja, lá vão eles lá para a Síria treinar para regressarem e serem eles a cometer os ataques. Em junho do ano passado, soube-se, foi divulgado pelos vários serviços secretos, que havia várias comunicações, no fundo, a pedirem para eles irem para os campos de treino. E muitos europeus foram. Na Suécia está pejado de casos destes, de suecos, e agora, pegando na piada, de certeza que são suecos, bom, agora não são, mas não tarda vão ser. Suecos recrutados que aderiram à causa, tornaram-se fanáticos religiosos, chamem o que quiserem, que estão fora do país a treinar para voltar. E isto tem sido, até agora, em abril, a Suécia estava no alerta máximo, França no alerta máximo, e espera-se a todo momento e comecem também a escalada de ataques terroristas. Se houver um conflito maior, não gosto de dizer a palavra guerra, pronto, mas se houver um conflito maior no Médio Oriente, a Europa vai sofrer as consequências disto, não há qualquer dúvida. Há um organismo americano que a sigla é MENRI, MENRI. Eles fazem a monitorização de todas as comunicações, enfim, que passam nestes grupos terroristas, de recrutamento nas redes sociais, bem, uma série de coisas. E acho piada que agora, nas últimas semanas, a coisa é de tal ordem que as notícias deles não é foi interceptado isto e isto, conseguimos divulgar esta... Não, as notícias são na televisão, apelaram à guerra contra os infiéis da Europa. Na televisão aqui, nas redes sociais, já é às claras, portanto já não... As notícias já são de outro calibre, que já na televisão já estão a apelar um pouco... Lá está, não estou a dizer que apelem à guerra, mas a apelar a ataques terroristas. Na guerra, numa espécie de guerra santa, enfim, nesta ideia que para nós é estranha, mas que para eles é real, e que é isto. Pois, Portanto, é mais um motivo para estar muito atento ao que está a acontecer em Israel nas últimas semanas com os ataques, principalmente a última semana. E depois houve ataques dentro do país, mataram um italiano, que estava lá, um turista. O ataque faz um pouco confusão, porque eu saí de lá há coisa de um mês e na rua do meu hotel, a 2 quarteirões, houve um ataque, um
um árabe que disparou, depois foi morto no sítio também, disparou e matou 2 israelitas. E isto é na zona junto ao mar da praia, onde uma série de hotéis de luxo estão, um sítio tem parece quase aquela ideia que nós temos, não é, do Rio de Janeiro, tem um calçadão onde as pessoas estão ali mesmo à noite e tudo, está sempre cheio de gente, pessoas na praia e tal. Foi lá o ataque, mas não foi nessa avenida principal da praia, mas foi uma avenida muito perto, metros. E desta vez, agora há dias, onde mataram um italiano, foi mesmo no calçadão, mesmo em frente aos hotéis que eles fizeram. Foi uma pessoa com um carro que fez o ataque, matou o italiano, e passado 2 dias fizeram outro ataque numa estrada, mataram a mãe e as 2 filhas. Isso está agora nas notícias, elas eram inglesas, israelitas, está em todo lado agora. E pronto, os ataques mesmo dentro do país começou uma escalada outra vez. E é isso. Não tens a ideia de que na Europa ainda se fala muito pouco do que parece que estamos um pouco numb, não é? Estamos adormecidos, um pouco adormecidos com o que andámos aqui um bocado maravilhados com a guerra na Ucrânia. Estamos a ser informados do que é que se passa em Taiwan, mas não se tem falado muito do Médio Oriente. O Irão foi completamente esquecido. Sim. Em junho do ano passado havia uma espécie de, como é que é dizer, num acordo tácito em que os sítios, como é que explicar, os sítios onde estavam a fabricar as armas nucleares tinham câmaras de vigia num acordo entre a União Europeia e o Irão. Uma espécie de controle de equipamento e material a entrar para dentro das instalações. E em junho do ano passado, essas câmaras foram todas desligadas no mesmo dia. Isto foi um sinal claro de que o pior vinha aí. Só que, entretanto, e isto vem das notícias e foi dado com muita preocupação por muitas pessoas. Foi um pouco como eles dizerem: nós rasgamos o acordo deixa de existir. E houve um dia concreto. Só que o que acontece é que a guerra da Ucrânia abafou completamente o assunto e deixou-se de prestar tanta atenção ao Médio Oriente, o que estava a acontecer, em particular no Irão. Excepto os 2 únicos países que continuam a lidar com isto é realmente França e a Suécia, pelos graves problemas internos que estão a ter. E o que se passa neste momento, eu acho que na Suécia é insolúvel. A situação é insolúvel. O nível de crime, de criminalidade, de bombas, eu nunca tinha vivido num sítio com bombas. Eu não sei para que era isso. Quer dizer, pronto, houve as FP25, também já sou um bocado velha. Eu ainda me lembro, quando era pequenina, mas pronto, uma coisa que não se esquece, não é? Mas pronto, tirando esse caso, acho que não me lembro de mais nenhum atentado. Eu não sei o que é andar na rua ou no metro. Eu depois vi eu já tive em 3 situações com bombas em Estocolmo, que explodiram em ruas onde eu passei, ou onde estava, ou num sítio. E no centro não tem havido tantas, mas à volta e no sul, em Malmö, é o pão nosso cada dia. O que é que acontece? Também houve eleições, se não estou em erro, em outubro, novembro, e na Suécia a extrema-direita subiu, também ao poder, estão agora coligados, e subiu estrondosamente, com 23%, se não estou em erro. Os suecos estão muito chocados com isto, não é? Porque a Suécia é um país socialista, de total cariz socialista, estão muito chocados com as últimas eleições e porque a extrema-direita chegou ao poder. Só que a extrema-direita chegou ao poder não porque as pessoas são todas agora, de repente, nacionalistas ou extremistas. As pessoas votaram nos únicos que prometiam resolver a questão da criminalidade. E que lá é séria. Não é? Nós falamos da criminalidade aqui em Portugal, mas Portugal é um país muito calmo, com imensas coisas más, mas é muito pior a corrupção do que a criminalidade, é um facto. Lá não. É um país com leis, enfim, que a sociedade funciona bastante bem comparado com a nossa, mas que a criminalidade disparou completamente. E as pessoas votaram
em quem estava à mão a dizer que resolvia o problema. É o único governo que eu saiba, que tenha ideia, que aconteceu isto. Extrema-direita, há pouco estava-se a falar desta questão, agora, se o governo agora aqui cai e vem o PSD, se tem que coligar com o Chega e tal. Na Suécia, eles tiveram mesmo que coligar com a extrema-direita. Só que a extrema-direita, apesar de ter tido uma votação muito expressiva, não tem um único ministro. Eles fizeram uma espécie de acordo tácito em que não subiram, portanto, não se chegaram à frente dos cargos mais importantes, não são ministros, ficam na retaguarda. Mas o governo agora tem que legislar uma série de coisas que eles pedem. E será assim. E as pessoas estão preocupadas, os estrangeiros que estão lá, como é que vai ser agora a nossa vida, isto vai tudo piorar, as leis vão ser muito mais restritas, da entrada de estrangeiros no país, isto e aquilo, enfim. Mas parece-me que a solução é insolúvel, porque os conflitos que estão a acontecer também são 10 milhões, como em Portugal. 2 milhões são imigrantes. Desses 2 milhões, 1 milhão são árabes. E aqui começa o problema dos tiroteios nos gangues árabes. À volta de Estocolmo há bairros onde a polícia já não entra, é o faroeste autêntico. Por fim de semana morrem 3 a 4 pessoas em tiroteios entre os gangues. E depois temos uma situação que são 500 bombas a estourar por ano. Isto dá 2 bombas por dia. Estão a perceber a dimensão disto. É praticamente insolúvel. Por muito que façam leis agora a impedir que entrem mais estrangeiros ou isto ou aquilo, não vai solucionar o que já está dentro do país e que não está claramente a correr bem. E isto não tem nada a ver com racismo, ou imigração, ou isto ou aquilo. É uma situação concreta. Bem, deixa-me aqui juntar o Diogo e o Gonçalo. Eu vou dizer aos dois para se juntarem à discussão, à reflexão e à conversa. Eu ia perguntar ao Diogo se arranjava uma solução para Israel. Eu até tinha uma ideia, que era o mundo fazer uma vaquinha e comprarmos uma região qualquer longe dos muçulmanos para construirmos um país de raiz, e oferecíamos aos israelitas. Mas queria ouvir... Mas sabes que neste momento, mesmo colocando Israel no centro da Europa, nunca iriam estar longe de muçulmanos de qualquer forma. É muito difícil agora arranjar uma solução. Eu pensei em mandá-los para a Livença, mas é ao lado de Espanha e também não posso ver muçulmanos. Como já tinha até alertado antes, tenho sobretudo algumas perguntas a fazer em relação à questão de Israel e à escalada do conflito no Médio Oriente. E não me querendo estender muito, mas acho que são perguntas importantes até para compreendermos o que é que está a passar. Eu tinha visto que o início desta escalada, deste retomar, pelo milésimo retomar da escalada de violência na região, tinha começado por causa da questão do Ramadão e dos muçulmanos se estenderem mais tempo na igreja e ter havido uma intervenção policial para os tirar de lá da mesquita, não é? E até que ponto, portanto, a primeira pergunta era nesse sentido, até que ponto é que que isso não pode ter sido despoltado pelo próprio Bibi para distrair as atenções da contestação que estava a haver de uma muito polémica e muito antidemocrática, aparentemente, lei que queria fazer avançar. E a segunda pergunta tinha a ver, e se calhar fugir um bocadinho, mas se calhar não, tinha a ver com a questão dos progressos que Donald Trump parecia estar a ter no seu plano de paz no Médio Oriente, e nesse contexto, como é que avaliarias esse plano, e sobretudo, ao abandoná-lo poucos anos depois, temos aqui um perigosíssimo entendimento entre o Irão e a Arábia Saudita, que nos faz entender, se calhar, que esta é uma questão mais política do que religiosa, porque parecem estar a ultrapassar as suas históricas e ancestrais diferenças religiosas entre xiitas e sunitas por causa do inimigo comum, não é?
E, portanto, a pergunta era nesses dois sentidos. Até que ponto é que pode haver aqui uma manobra de distração do Bibi para dar uma nova manifestação de poder e reforçar o seu poder, e até que ponto é que, se o plano de Donald Trump tivesse seguido o seu curso, estaríamos nesta situação que estamos agora? Bom, em relação à primeira pergunta... Epá, o som ficou um bocado estranho agora. Em relação à primeira pergunta, eu não acredito que tenha sido uma manobra de distração do Bibi, mas que lhe deu jeito, isso deu. Aliás, ele adiou agora para maio novas, enfim, tomadas de posição para levar as leis ao Parlamento para ser aprovadas e por aí fora. O que eu penso é que, como sabem, calhou, que era uma coisa que não acontecia há 30 anos, calhou que as três religiões estão a comemorar os feriados na mesma semana, e é sempre nestas alturas que acontecem, ou já aconteceu várias vezes, haverem ataques. Porquê? Porque as pessoas estão distraídas. É como em Portugal decidirem fazer ataques no Natal, porque sabem que todas as pessoas estão reunidas com a família, que está as coisas fechadas e tal, que as pessoas estão, enfim, estão distraídas na sua vida a comemorar os feriados, e houve uma série de ataques, e esta questão, que foi a mais grave, que começou com os mísseis do Líbano, foi precisamente no começo das festividades, claro. No primeiro dia. Portanto, eu não me parece que tenha sido uma distração de propósito, de ter começado esses conflitos na mesquita, mas que deu jeito, claro, deu jeito. Eles estão a tentar ganhar tempo. Acho que isto é um bocado insolúvel, e as pessoas continuam a ir para a rua, as manifestações são cada vez maiores, o governo vai cair, vão outra vez para as quartas eleições em 4 anos, ou coisa assim do género. Em relação à segunda pergunta, se isto é uma questão mais política ou religiosa, por incrível que pareça, eu não sou nada fã do Donald Trump, é que não sou mesmo, mas tenho que reconhecer duas coisas que ele fez de jeito. Uma foi um bocado inacreditável, porque ele conseguiu ir dar um bacalhau ao líder da Coreia do Norte. Não sei se estão lembrados disto. Sim. Grande momento extraordinário. Quando eu vi aquilo, pensei, isto é daquelas coisas que eu nunca imaginei ver, mas enfim, aconteceu. Que se não fosse o Donald Trump, se tivesse sido outro presidente qualquer, tinha logo ganho o prémio Nobel, mas não. E a segunda coisa foi, realmente, ele foi mais favorável a uma tentativa de resolver os conflitos no Médio Oriente. Eu não acredito tanto que ele quisesse realmente resolver o conflito entre Israel e Palestina, mas mais por causa da importância de Israel em termos económicos e salvaguardar uma série de interesses americanos. Mas o que é certo é que houve ali um período em que aparentemente as coisas acalmaram um pouco, e agora estamos a assistir a uma escalada novamente. E quando vários países estão a alinhar contra Israel, isto vai dar molho. E não é do bom. Pois não. Gonçalo. Não parece que agora o presidente americano atual esteja assim tão empenhado em resolver os problemas na região. Isso também é grave. Mas já agora, então voltando só atrás, e porquê é que achas que isso acontece? O que é que achas que... Em que sentido? A falta de empenho? Sim, a falta de empenho do atual presidente americano. O atual presidente americano tem um apoio muito mais, enfim, ou melhor, dizendo, o Trump tinha um apoio muito mais extremista. Neste momento não sei bem qual é o apoio ou não do presidente, mas uma das primeiras coisas que aconteceu logo quando ele ganhou as eleições foi tentarem reduzir o dinheiro entregue anualmente a Israel, cortar o subsídio, entre aspas. Logo, e isto foi muito polémico, porque a brincar, estamos a falar de um único território no Médio Oriente que ainda assim é uma democracia, com as suas falhas e os seus problemas e tudo o resto, e que neste momento controla grande parte das empresas de alta tecnologia, uma série, e não só, e da defesa nacional. Neste momento Israel é número 1 no mundo. Número 1. Portanto, a América também precisa de Israel. Aí é uma questão completamente política, que é
não, vamos cortar os gastos, o dinheiro que enviamos anualmente para Israel é uma brutalidade, portanto vamos reduzir isto a metade. Houve imensa contestação, pois isto acabou por não ir para a frente, mas essa foi logo uma das primeiras decisões quando este presidente foi eleito. Mas eu pessoalmente não consigo perceber, porque os interesses dos Estados Unidos não são só enquanto país, quer dizer, os Estados Unidos continuam a ter interesse em Israel, acho eu. Porque tu há pouco a justificação para Trump foi que os interesses eram económicos. O que é que isso quer dizer? Que o Biden não tem interesses económicos em Israel? Não lhe interessa a economia de Israel? Mas o dinheiro aparece sempre, porque não podem deixar cair o que já lá tem, mas aqui é uma questão mesmo política, tem a ver com os apoiantes. Não sei se estão a par quer dizer, da escalada, principalmente na última década, de antissemitismo que tornou a surgir no mundo. A aproximar-se aos números do que havia na Europa que levou à Segunda Guerra Mundial. Portanto, isto é, há pouco dizia, o terrorismo é um grande negócio, as seitas destrutivas, as regiões, quer dizer, enfim. A verdade é que o conflito em Israel e em Palestina dá a ganhar milhões e milhões. Agora, outra vez para falar da Suécia. Na Suécia, agora, no último mês, houve assim uma certa escandaleira, porque puseram cá fora quantos milhões é que estavam a vir de organizações supostamente humanitárias, enfim, suecas, 100% suecas, quantos milhões é que estavam a sair através dessas organizações para o Hamas? Que assim, nós podemos ter as nossas opiniões sobre o conflito, mas uma coisa que ninguém me vai apanhar é apoiar terroristas. E o Hamas são terroristas, é um grupo, uma organização terrorista. E da Suécia estavam a ir milhões. É tudo escarrapachado nos jornais. E isto só foi possível saber agora porque, entretanto, o governo mudou e como o novo governo, com extremistas de direita e tal, não tolera muito este tipo de organizações e não está do lado, com certeza, do Hamas. Portanto, foi mesmo... Foi da parte do partido que puseram cá fora. Pois, isto parece caricato, toda a situação, mas pensar que um país como a Suécia, um país europeu, que está a mandar milhões para lá, mas espera aí, mas isto é na Suécia, e nos restantes, quanto dinheiro é que está a ir para lá? Vocês sabem que em Portugal, a BDS, a Organização de Boicote a Israel, já está cá há uns anos, há coisa de um ano e meio, quando foi as últimas eleições, quando foi para as eleições para a Câmara. Em Lisboa, na zona dos Anjos, havia cartazes às dezenas do BDS, em Lisboa. Quem é que paga isto? Quem é que põe esta máquina a funcionar? Estava outro livro de investigação. Mesmo. Siga, Tem muito Sofia. dinheiro. Talvez Bem, o terceiro. Sim. Para avançarmos, então, deixa só ouvir aqui uma opinião do Gonçalo. Queria ver se tu, na tua profunda e iluminada esperança, consegues encontrar assim, um dia bem lá no fundo. Achas haver hipóteses de paz para a região? Bem, para haver paz é preciso que existam negociações, e para existir negociações é preciso que os palestinianos deixem de escolher terroristas para os representar. Não vai haver paz com o Hamas, não vai haver paz com a autoridade palestiniana, porque a sua própria existência, a existência destas duas organizações que foram eleitas na democracia possível, está indexada, a existência delas está indexada à continuidade do conflito. A Palestina não é um Estado, ao contrário do que se diz, nunca foi um Estado. O país palestino nunca existiu. Isto não significa que tudo o que Israel tem feito é de aplaudir, porque não é, principalmente as anexações de território, mas é difícil condenar as ações mais musculadas do Estado de Israel, quando do outro lado está um grupo que ataca indiscriminadamente civis, que lança rockets a partir de escolas e mesquitas,
e cuja única estratégia é fazer o seu próprio povo escudo humano, para poderem depois jogar com a comunicação social e com as redes sociais. E esta estratégia funciona, por mais incrível que pareça, porque a impressão que fica é que apoiar Israel, apoiar o seu direito a existir e, como consequência, o seu direito a defender-se, é uma opinião cada vez menos popular. Eu li algures uma frase que eu achei, que eu guardei, que é: nem toda a gente que odeia Israel é antissemita, mas todos os antissemitas odeiam Israel. E odeiam Israel por um conjunto de razões. A mais óbvia e mais antiga é porque não gostam de judeus. Os crimes contra os judeus, como a Sofia mencionou, têm aumentado exponencialmente quase todos os anos, e em quase todo o lado. Nos Estados Unidos, principalmente em Nova Iorque, há uma crise grande que passa um pouco impune. Essa é uma das razões, o ancestral ódio aos judeus, também por ignorância. Eu há uns tempos vi um cartaz numa manifestação que dizia Gays for Palestine. Ser gay não só é crime na Palestina, é crime, está na lei, é crime, como mata. Ainda há poucos meses um jovem palestiniano foi decapitado por ser homossexual. Portanto, as pessoas nem sequer... Muita gente que fala no conflito e que apoia a Palestina, normalmente é pela Palestina, não faz ideia do que é que está a dizer. Portanto, o segundo ponto eu diria que é um pouco ignorância, mas também e principalmente porque Israel é o farol do Ocidente, numa zona do mundo que ainda vive nas trevas. O ódio a Israel é também um ódio contra os próprios valores, contra os nossos próprios valores e contra as nossas raízes judaico-cristãs. Relativamente ao sistema de justiça, eu não conheço com profundidade, mas uma das críticas que se tem feito é que os juízes passarão a ser apontados por políticos. Portanto, passam a ser apontados pelo poder político. A parte que eu não percebo isso é virtualmente o que acontece em todo lado. Nos Estados Unidos é o presidente que faz a nomeação. Portanto, o presidente nomeia os juízes para o Tribunal Constitucional. Em Portugal, 10 dos 13 juízes são nomeados pelo Parlamento. Israel tem um sistema diferente em que os próprios juízes se nomeiam eles próprios. A mim parece mais, eu diria, antidemocrático, no sentido em que os órgãos de soberania não têm um poder mútuo, há de certa maneira um poder que é unificado no poder judicial. Parece mais antidemocrático um sistema destes do que ter, como acontece em quase todo lado, eu julgo que só o Reino Unido não tem, em que os políticos ou uma terceira força, o presidente, seja o que for, nomeia os juízes. Mas mais uma vez, eu não estou muito ao corrente sobre isto, mas se calhar eu aproveitava para perguntar à Sofia qual é a diferença, se tu consegues identificar qual é a diferença entre um sistema que correntemente juízes apontam outros juízes, que passaria para um sistema em que juízes são apontados pelos políticos, à semelhança do que acontece, e se é só isto, porque me parece que para estar tanta gente na rua deve haver mais umas camadas do que parece. Bem, a questão começa porque em Israel o sistema é completamente diferente. Para começar, Israel nem sequer tem uma Constituição, não sei se sabem este facto. E o que acontece é que o Poder Judicial está realmente separado. Acho que há um excelente exemplo para dar. Há muito tempo, Israel teve um ex-presidente que foi preso por corrupção e foi julgado por um juiz. Eu agora não me recordo do nome dele, ele é bastante conhecido. Eu também ia fazer o paralelismo com Sócrates a seguir. Comparamos com o que acontece aqui quando eles são nomeados para o governo. Mas pronto. A questão é que esse juiz, que não me recordo agora o nome, mas que é bastante conhecido, é um juiz que é árabe. Isto é muito engraçado. A maior parte das pessoas é como as pessoas que estão na manifestação a dizer gays pela Palestina. As pessoas não percebem que realmente só uma separação de poderes é que permite situações deste género. E bem, o presidente do país foi julgado por um juiz árabe, mas que é israelita, não é? Que é juiz em Israel. Foi julgado e foi preso. Não sei se ainda está a cumprir a pena, mas provavelmente sim, não foi assim há tanto tempo, 5, 6 anos atrás, não me recordo agora exatamente. E portanto, Israel rege-se por outras regras.
como é que eles garantem a democracia, ainda por cima, porque, vamos lá ver, é um jovem país, não é? Nós temos 900 anos, eles têm umas décadas. Nós Portanto, somos velhinhos. como é que se consolida uma jovem democracia? É tendo realmente os poderes separados. Mas há aqui outras coisas, por isso é que eu há pouco também estava a contar. Os outros layers também têm a ver com o seguinte, que é a população, a faixa da população ortodoxa cada vez crescer mais, cada vez ter mais poder. Isto cria muitos conflitos e problemas graves no terreno, que é não terem pessoas suficientes para defender o país, se eles não vão à tropa. Isto agora está a ser, já há uns anos está a ser negociado e já se vê ortodoxos a irem cumprir o serviço militar e uma série de coisas, mas sabem que por motivos religiosos, quem está dentro das comunidades religiosas, as mulheres trabalham e isso, mas os homens vão para a escola aprender a Torá. Pronto, e é isto, estudo religioso, estudar a Torá. E só, e não, durante décadas não cumpriam o serviço militar. Há pouco eu expliquei isto, portanto, esta população cada vez cresce mais, tem mais poder de voto, como é óbvio, e vota nos partidos mais extremistas. Portanto, aqui, esta luta das pessoas na rua tem vários layers. O que elas estão a dizer é que se vamos por esse caminho, isto não vai correr bem. E começa já por estas leis, porque também diga-se de passagem, foi logo das primeiras coisas que anunciaram, foi que iam pôr a pata no Poder Judicial, quer dizer, as pessoas foram logo à rua. Pronto, foi imediato. E isto depois é muito engraçado, porque só conhecendo os israelitas e falando um pouco, perceber um pouco a dinâmica. Tudo aquilo que os portugueses são cabisbaixos, de falar pelas costas, de serem muito, como é que se diz, ativistas de sofá, lá é o contrário, é tudo ao contrário. As pessoas dizem tudo, fazem tudo e depois é que se calhar vão para o sofá refletir. É uma sociedade completamente ao oposto. Portanto, eles anunciam uma medida destas, vai tudo à rua logo, é para cair o governo, é para... E também estão se calhar a lutar que é para o país não ir numa certa direção mais musculada e mais extremista. Mas eu se bem percebo aquilo que estás a dizer, há aqui um certo contrassenso, quer dizer, ao mesmo tempo que a população mais ortodoxa aumenta e que não vai à vida militar, é aquela que vai querer mais fazer valer os direitos israelitas contra os países à volta, não é? Sim, só que se calhar eles têm outras técnicas. Uma das polémicas agora também nas últimas semanas é os ministros do governo que decidiram ir aos colonatos, chamados colonatos ilegais, porque está a haver muita polémica e tal. E quem é que está a fazer esta pressão toda? São os ortodoxos, que querem ocupar à força toda os colonatos e acabou-se. Nem toda a população em Israel está a favor disto. Há muitas pessoas que são contra, que dizem não, nós não vamos para aí, porque vamos criar mais conflitos, não sei o que, nós queremos é paz, não queremos conflitos, não sei o que mais, ir para esse caminho. E o que é que acontece? Uma série de ministros do governo, com os representantes das comunidades ortodoxas e tal, toca de ir em marchas de, não sei, centenas de pessoas, eu vi as fotografias, não vi ao vivo enquanto estive lá, marchas até aos colonatos, chamados colonatos ilegais. Como sabem, a história é uma grande confusão de quem é que pode ou deve ocupar. Mas as comunidades ortodoxas estão a favor da ocupação. Portanto, isto é preciso 10 pontos de caso para esmiuçarmos tudo isto. É muito complicado. Mas eu acho que as pessoas estão a lutar mais, não querem que o país vá nessa direção tão extremista, acima de tudo. Muito bem. Ficámos por aqui, é como dizes, se calhar tínhamos muito mais para ir falando, mas vamos avançar. Temos um avião para apanhar. O quarto tema, que deveria ser internacional, é mais ou menos internacional, vai ser uma queda a pique. Vamos terminar o episódio de hoje porque vamos mesmo cair a pique, isto porque na semana passada foi rica em novidades sobre a TAP e é sobre ela que vamos falar. E esta semana também já está a ser.
Portanto, sabemos bem que não é um tema internacional, mas é quase. A ex-CEO é francesa, o ex-dono é brasileiro e americano, e o que temos ouvido são coisas da Lua. Portanto, Diogo, por favor, conta-nos tudo. Principalmente, ouviste histórias de amantes e traições e coisas. A mim interessa-me basicamente essas histórias, o resto passa ao lado. Houve traições, amantes não sei, mas traições houve. E nós até podíamos ter trazido um tema internacional, porque entretanto o Dalai Lama revelou o seu peixe favorito, que é o linguado, não é? Mas podíamos falar desse assunto, mas vai ficar para uma próxima. Mas também vale a pena, e apesar de já estamos fartos de falar da TAP aqui, é daquelas novelas intermináveis e que no fundo resumem tudo aquilo que é a gênese do Partido Socialista, e ainda bem que não falamos dos temas relacionados com António Costa consecutivamente, para desenjoar. Estamos a falar de um partido, como eu já referi hoje e referi nos outros episódios todos, uma literal máfia que serve para alimentar clientelas e lavar as mãos uns dos outros e exercer poder à custa de dinheiro dos contribuintes. Mas nós temos novos desenvolvimentos e vale a pena serem elencados. Muitos ouvintes já estarão a par, mas estamos perante escândalos que seriam inadmissíveis na África subsaariana. E estamos ao nível de que a União Europeia teria de nos expulsar depois disto, porque nós não cumprimos os critérios democráticos e de separação de poderes. O que vale é que a União Europeia também tem a credibilidade de um padre num bordel e, portanto, também não é por aí. Não corremos esse risco. Há sobretudo 3 novas atualizações que valem a pena serem elencadas. Um deles é a entrada de um novo personagem em cena nesta novela, que é Hugo Mendes. Hugo Mendes é o arquétipo do boy socialista, nomeadamente na sua função de cão de fila, de moço de recados. Este rapaz enviou um e-mail à CEO da TAP, à Christine, a requisitar a mudança de um voo para acomodar as preferências específicas do Sr. Presidente da República. E se isto já seria suficientemente grave por si, justificações que ele dá para que aquela proposta não pudesse ser recusada, roça ali o trágico ao cómico e confirma-se o que já sabíamos há muito, que é Marcelo está do lado do governo e assim continuará enquanto lhe detectar alguma popularidade e puder ficar com alguma por osmose, ainda que os ventos estejam a mudar. Mas a forma aberta como o Hugo Mendes diz que é inevitável que a senhora ceda às suas vontades, porque Marcelo é quem mantém o governo no poder e, como tal, é preciso ceder às suas vontades, nem que para isso tenha que haver uma promiscuidade hilariante, terceiro-mundista. E este nível de pressão política na gestão da TAP sabemos agora também pela boca da CEO, que foi uma constante desde que ela assumiu, e que a senhora praticamente não podia dar um espirro. Está aqui uma senhora, ia dizer outra coisa, mas um espirro que não fosse comunicado ao Ministério, não é? Agora, o PS é especialista em deitar fora a maçã podre para não contaminar as outras e foi o que fez. Soubemos também que antes da comissão parlamentar, a CEO da TAP reuniu com o grupo parlamentar do PS. Esta é a parte em que eu não acho que é só incorreto politicamente, acho que é estranho não haver leis que acautelem isto e que acautelem o mínimo de transparência neste processo democrático. Se calhar foi daquelas leis que nem sequer vale a pena escrever porque ninguém vai ter a lata, mas o PS desafia todos os limites. Aliás, basta ver que o Pedro Nuno Santos, que diz uma mentira cada vez que abre a boca, é uma coisa compulsiva, alegou que foi a CEO quem quis reunir com o PS e, portanto, está tudo normal. A terceira coisa que temos a saber é que lá apareceu um motorista. Tardou, mas não falhou. O motorista apareceu e o motorista não vacinado, que é para dar aqueles contornos de idade nós, enfim, soubemos pela imprensa que a CEO da TAP quis demitir o motorista que falou, que foi denunciar o uso abusivo do carro da empresa por familiares daquela gente. E quando confrontada com isso, Alexandra Reis no Parlamento disse que não, era porque o rapaz não se queria vacinar, mas eu fiz a gestão do assunto e tudo se resolveu. Portanto, a acrescentar a toda esta pocilga, ainda temos que adicionar esta indignidade, que é esta admissão pública destas expressões absolutamente ilegais. Ou seja, todas aquelas pessoas que
depois de todo este tempo, ainda acham que a base para o PS querer a TAP como empresa controlada pelo Estado passa por, enfim, motivos ideológicos ou económicos ou de estratégia nacional, tem que tirar a cabeça da terra e perceber que estamos no campo da absoluta promiscuidade, em que já não tem que haver consequências políticas, tem que haver consequências judiciais. Não faz qualquer tipo de sentido, com todas as falcatruas que aconteceram na gestão da empresa e do dinheiro que desapareceu, que o Ministério Público não faça nada. É inconcebível, mas é Portugal. Mas acreditas mesmo nisso? Mesmo depois do que o Presidente disse? Acredito em quê? Que isso vai acontecer? Não acredito, mas é absolutamente inacreditável que só se fale em consequências políticas do caso e não se fale em pessoas a ver o sol padresco. Num país minimamente civilizado era o que acontecia. O mais me entristece e hoje já falámos no facto de não termos muito jornalismo em Portugal, é isso, pá. O jornalismo está amorfo, aceita, está comprado. O jornalismo, como em qualquer regime... Mas parece tudo normal, já. Enfim. Não, a propaganda é uma parte essencial e nós vemos que a imprensa, e não é só a imprensa portuguesa, a imprensa ocidental funciona amando, é fantoche do poder político e corporativo e já não é uma novidade para ninguém e em Portugal não é exceção. Então deixa-me ouvir o Gonçalo. Gonçalo, a TAP não podia estar mais pelas ruas da amargura, é uma montanha russa, é comprada, é vendida, tudo e a todos, fazem o que lhes dá, toda a gente faz lá o que lhes dá na real gana, não há responsabilização nenhuma, mas também tenho esta ideia de que já há muito que é assim, e já olhámos para tudo isto como uma banalidade, é uma fatalidade quase. E agora que queremos vender outra vez este produto maravilhoso que é a TAP, a quem é que tu achas que interessa todo este lavar de roupa suja? A quem é que interessa? É uma excelente questão. Eu começo por dizer que detesto falar sobre a TAP, porque sinto que ando há anos a dizer a mesma coisa, já escrevi 4 ou 5 artigos de jornal sobre isto, posts de Facebook já devem ser uns 50, e nada me surpreende. Já estou naquele estágio em que, quando vejo uma notícia que a maioria das pessoas fica muito indignada, eu penso, ok, porque não há nada que me surpreenda. Há umas semanas disse aqui que a TAP não foi nacionalizada pelo PS para ser uma companhia aérea. A TAP é um esquema que calha transportar pessoas e o transporte aéreo é uma mera casualidade, não é? Que acontece quase por acidente. A TAP é um esquema. A TAP foi nacionalizada para ser um esquema. Todos os casos que nós estamos a ver agora não estão a acontecer em virtude de algo. A TAP foi nacionalizada para ter esses casos, para empregar pessoas, para empregar as mulheres dos ministros, para comprar aviões por preços fora do valor de mercado. Foi para isso que a TAP foi nacionalizada. Eu vou repetir um pouco aquilo que já disse. Privatizar ontem, já era tarde ontem, expor o que se está a passar, não para encontrar responsáveis, porque isso não existe em Portugal. O pior que pode acontecer a um político corrupto, e digo corrupto no sentido literal do termo, porque estas coisas são corrupção, o pior que pode acontecer em Portugal é perder o cargo, não é? A pior consequência que pode acontecer a um político que, vamos chamar, que faz uma espécie de gestão danosa, é perder o seu emprego. Quer dizer, isto é brincar, não é? Não vai haver qualquer responsabilidade criminal por nada, mas que ao menos se entenda o que se está a passar, porque durante muitos anos eu andei aqui à bolha virtual com as pessoas que me diziam sim, a TAP faz falta, é muito importante ter, e pelo menos para esses terem que engolir o teclado, eu acho que era importante percebermos o que é que se está a passar, mas de resto nada de novo, porque tudo isto era evidente, mas não é evidente ontem, isto era evidente há 3 ou 4 anos, há 2 anos, quando foi nacionalizada pelo António Costa.
Pois, mas isto é quase como os pensamentos pornográficos. Uma coisa é tu pensares neles, mas ninguém ouve, outra coisa é tu explanares os teus pensamentos pornográficos em voz alta. E isto tem sido uma coisa absolutamente irreal. Muito bem, vamos terminar com a senhora que nos abriu a porta. Portanto, a senhora abriu-nos a porta e agora é uma senhora que nos vai fechar a porta. Juntamente com um forte agradecimento pela tua presença, Sofia, agradeço-te desde já, obrigado, foi um privilégio realmente ouvir-te. Eu gostava de terminar o programa e satisfazer uma grande curiosidade minha, que é perguntar-te, que é uma pergunta pertinente, qual é a tua companhia de aviação favorita? E depois também te queria perguntar, tu enquanto imigrante, embora temporária, és pessoa para fora do país, sentires vergonha ou orgulho na TAP? São duas perguntas pertinentes, eu sei. Pronto, em relação a tudo isto, percebes, aceitas, encontras explicação para tudo? O que é que... Bem, eu vou ser muito rápida. Quando, na altura do Passos Coelho, surgiu a hipótese de a TAP ser privatizada, eu fui contra. E na altura pensava, bom, não vamos privatizar isto, nós temos é que mudar totalmente a gestão. Entretanto, envolvi-me na altura, muito culpa minha, até fui eu que comecei quase um grupo de trabalho depois que se estendeu, contra a privatização do TAP. Tive que lidar muito com os sindicatos. Reuniões, perceber o que é que andavam a fazer, o que é que defendiam e tal. A TAP tem, não sei lá, dezenas de sindicatos lá dentro. E eu percebi, foi com os sindicatos que eu percebi que aquilo não ia a lado nenhum. Nem sequer foi, depois tudo o que se passou é pornográfico, quer dizer, isto já quando falamos de corrupção até é fofinho. Não, isto é tudo pornográfico, tudo o que se passou à volta da TAP nos últimos 10 anos, 10, 12 anos. O problema começa logo internamente, insolúvel. Eu tenho a dizer que hoje em dia mudei radicalmente de opinião. Privatizem, já ontem era tarde. Não há solução. Isto é só apenas um foco de mais e mais corrupção, mais casos. Eu confesso que por estar fora do país não fui acompanhando todos os casinhos e casinhos que se estendem neste grande caso que é a TAP. Mas, entretanto, na última semana apanhei um bocado o fio à meada e fiquei parva. Como é que é possível determinado tipo de coisas acontecerem? E aqui concordo com o Gonçalo, isto vai dar em nada. Isto vai dar em nada, ninguém vai parar à prisão, embora isto seja mesmo um caso de prisão e por muitos anos. Portanto, isto é tudo uma infelicidade muito grande. Portanto, o que eu tenho a dizer resume-se a isto. Para quem já lutou há uns anos atrás contra a privatização, mudei radicalmente de ideia. Privatizem, é insolúvel. Muito bem. E realmente a KPLM passou a ser a minha companhia e fora... Eu ia-te perguntar, por acaso ia-te perguntar, estava curioso. Não respondeste essa pergunta, que é mais importante. Até agora tenho as milhas azuis, ou o que é que eles usam lá o programa? O meu programa de pontos agora, de milhas. KPLM, aconselho a toda a gente, fantástico, sempre a horas, ou quase sempre, sem problemas, simpaticíssimos nos aviões, enfim. Muito bem. E lá fora não se vê nada. Pelo menos eu estou na Suécia, eu quando vou marcar um bilhete, nem sequer a TAP me aparece lá com os voos Lisboa, uma parte das vezes, pelo menos. Não sei o que é que se passa com a companhia, acho que nunca recuperaram do Covid, aconteceu qualquer coisa, mas... Muito bem, acabámos o episódio por hoje. Eu quero agradecer uma vez mais a presença da nossa convidada e mesmo que fiques mais grande e de braços flácidos, nós não queremos saber disso e teremos sempre a porta aberta para ti, Sofia, portanto serás sempre bem-vinda, muito obrigado. Eu é que agradeço. A todos os que estiveram desse lado, muito obrigado também por continuarem desse lado. Eu sei que sou chato, mas quero lembrar que estamos, além dessa plataforma espetacular onde está a ouvir, estamos também em todas as outras plataformas de podcast, estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, no TikTok, no Rumble, no Locals, e até estamos no YouTube, que já nos cancelou um episódio com a acusação de desinformação médica, e assim todos ficamos mais educados, clarificados e atentos, porque aprendemos que colocar questões, questionar a eficácia de uma pica no braço, principalmente em determinadas faixas etárias, uma opinião, aliás, compartilhada por diversos especialistas e organizações de renome no mundo inteiro, mas isso não importa nada. É agora, portanto, toda esta
coisa é desinformação médica. Portanto, obrigado YouTube, nós não sabíamos, mas ainda bem que estão por aí. Não se esqueçam do grande sorteio a acontecer lá para o fim do ano, 31 ou 32 de dezembro. Portanto, subscrevam, ponham um like, mesmo que seja no YouTube, nós gostamos deles à mesma, e comentem, ou deixem uma frase de carinho ao vosso moderador. Se quiser uma frase, a frase desta semana é: um grande programa, grandes comentadores, grande moderador e grande convidada. E, bem, grande convidada não pelo seu tamanho físico, mas sim pela magnitude da sua capacidade intelectual e de trabalho. E na esperança de não sermos cancelados de todo, ficamos já de encontro marcado até para a semana. Até lá, boa semana para todos. Salve. Até para a semana.